Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo para PJ. Eu sou o Patrick e aqui a gente sempre tenta trazer assuntos que possam interessar para as empresas, tá? Falando sobre financiamentos, trazendo detalhes, pontinhos importantes que vale a pena vocês pesquisarem. Então, esse é o intuito aqui do canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre BNDES Exim. Ele é um financiamento para exportadores, ele é um financiamento feito pelo BNDES, ou seja, é um recurso subsidiado e que é interessante também, ele tem taxas muito atrativas, ele é bem flexível, ele é de longo prazo. Então, se você tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre BNDES Exim, fica comigo e vamos assistir esse vídeo. E aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui. E hoje a gente vai falar sobre o BNDES Exim, tá? Existem diversas modalidades do Exim. Existe Exim pré-embarque, pós-embarque, Exim automático. Nesse vídeo de hoje eu vou tentar abordar para vocês somente sobre o Exim pré-embarque. E aí nos próximos vídeos eu vou trazendo mais sobre o Exim e outros produtos de BNDES também, porque eu acho que é interessante. O BNDES normalmente gera um pouco de dúvida nas empresas. E aí eu acho que é legal a gente abordar um pouquinho. Bom, vamos lá, vamos começar o assunto de hoje então. Como eu já falei para vocês no começo do vídeo, o Exim ele financia o exportador brasileiro, tá? Isso significa que ele não financia uma empresa estrangeira que é sediada aqui no Brasil? Na verdade, não, tá? Como sendo um agente repassador ou um banco de fomentos local, o BNDES sempre incentiva as empresas locais. Porém, existe uma série de regras para que ele possa incentivar também as empresas estrangeiras que estão instaladas aqui. Então, tem uma série de regrinhas aí, participações e tudo mais, para que o BNDES possa financiar essas empresas também. Em geral, ele busca financiar somente as empresas locais. E para você contratar o Exim, existem duas formas, tá? Existe o Exim direto e o Exim indireto. E o que isso significa, tá? O Exim direto é quando você, empresa, busca diretamente o BNDES. Então, aqui você exclui a participação de um agente financeiro. Você busca diretamente o BNDES. Isso não significa que porque você buscou diretamente o BNDES, você vai conseguir isso. Muitas vezes você pode buscar diretamente o BNDES e o BNDES fala, olha, eu não tenho interesse em te atender diretamente. Se você quiser, você pode buscar um agente financeiro e ele intermedia essa nossa negociação, tá? Basicamente é isso. E o indireto é sempre quando você busca uma instituição financeira ou um agente e esse agente vai intermediar. Então, você sempre vai conversar diretamente com o agente e esse agente vai repassar suas informações para o BNDES. O direto, quando você busca o BNDES, e o indireto, quando tem um agente. E aí você pode me falar assim, Patrick, poxa, mas é muito melhor então eu sempre buscar diretamente o BNDES. Porque eu tiro o agente e esse agente sempre tem um custo, ele sempre vai ter um spread ali, cobrando a intermediação, ele vai ter uma comissão por parte dele. Então, se você buscar diretamente o BNDES, é mais barato? Em geral, pode ser que sim. Porém, os processos do BNDES eles tendem a ser bem complexos. Tá? Existe uma série de exigências documental, existe uma série de processos que muitas vezes, pela dificuldade do processo, e o Exim não foge a isso, tá? O Exim é um processo relativamente complexo, pela dificuldade desse processo, é muito interessante você ter um agente intermediário. Por quê? Esse agente vai te apoiar, ele vai te falar quais documentos você precisa, de que forma que funciona o processo, qual o passo a passo. É muito mais fácil o contato quando você tem um agente. Porém, eu confesso para vocês, é mais barato você buscar diretamente o BNDES. Só que às vezes você vai buscar diretamente o BNDES e o trâmite, a burocracia, a demora, ou muitas vezes você vai precisar de um consultor que te apoie. Tudo isso, às vezes, acaba ficando mais caro do que você ter um agente. E como eu já disse, nem todos os processos podem ser diretamente com o BNDES. Alguns processos você obrigatoriamente terá que ter um agente financeiro ali no meio. Agora que você já entende o que é uma contratação direta e o que é uma contratação indireta, vamos começar a entrar na parte prática, tá? E aqui, pessoal, eu não vou falar de custos, porque os custos eles estão definidos lá no site do BNDES. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre qual é a taxa, qual é a tarifa, qual é o custo, qual é o indexador, tudo isso está descrito lá no site do BNDES. E outro ponto, elas se alteram anualmente.
Então, o contrato desse ano vai ser um contrato diferente no ano que vem. Então, tem muita coisa que muda todo ano. Então, se eu deixar isso gravado nesse vídeo aqui, provavelmente daqui a um ano alguém vai assistir e os custos serão diferentes. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só detalhando o que é TLP, o que são os indexadores, de que forma que o BNDES utiliza esses indexadores, é só deixar nos comentários e eu faço um vídeo falando só sobre isso, tá bom? Mas sobre a taxa de um Exim, eu não vou abordar nesse tema. Vamos lá, vamos continuar então. O BNDES, ele não apoia todos os produtos, então não é porque eu exporto simplesmente que eu posso me beneficiar de um BNDES Exim. O BNDES ele determina alguns produtos que ele julga interessante. Eu estou deixando na descrição desse vídeo quais são os produtos. Existem 3 categorias, categoria 1, 2 e 3, e cada categoria tem o seu tipo de produto, tem a sua particularidade. Então, para você saber se o teu produto se enquadra no Exim, dá uma olhada no link que eu estou deixando aqui na descrição. Ele vai dar acesso direto aos itens que o BNDES apoia no financiamento à exportação. E de que forma que o BNDES apoia, né? Agora vamos entrar efetivamente no percentual de financiamento e como eu contrato o BNDES Exim. Para empresas, vou falar agora do ano de 2020, tá, pessoal? Porque isso normalmente pode ter alterações. Mas aqui no ano de 2020, para empresas que faturam até 300 milhões por ano, o BNDES apoia com 100% de financiamento. Então, se você vai exportar $1 milhão, o BNDES vai te apoiar em 100% nessa exportação. Para empresas que faturam acima de 300 milhões por ano, o BNDES apoia com até 80% de financiamento. Então, se você vai exportar $1 milhão, o BNDES vai te apoiar com até $800 mil. Essa base do faturamento, ela é sempre utilizando o último ano fiscal ou o último exercício fiscal da empresa. Então, se a gente está falando de 2020, o BNDES sempre vai pegar como parâmetro o ano de 2019. Então, você fechou 2019, emitiu seu balanço agora no início de 2020, o BNDES vai utilizar esse balanço para saber qual foi o faturamento da tua empresa. Entrando no ano de 2021, o BNDES utilizará o balanço de 2020. E é sempre assim, o BNDES sempre utiliza o último ano fiscal. Então você pode estar com uma previsão de faturar o ano de 2020, por exemplo, 320 milhões de reais. Porém, no ano de 2019, você faturou 290. Você ainda se enquadra no percentual de financiamento de até 100%, porque o BNDES olha o último exercício. Então vamos efetivamente para falar de como se contrata um Exim, né, pessoal? Como se contrata? Primeiro você precisa buscar um agente financeiro, uma instituição financeira que irá lhe apoiar, tá? Essa instituição financeira vai fazer a tua análise de crédito, como sempre é feito, normal, tá? Mediante a aprovação dessa análise de crédito, ela vai te solicitar a documentação para que ela possa montar o DCE e encaminhar ao BNDES. O BNDES, por sua vez, vai fazer a análise. Aprovando, ele volta para o agente financeiro, ou para a instituição financeira, falando, olha, tá ok, tá aprovado para a empresa X, pode seguir com a contratação. E qual é a documentação que você precisa apresentar para que a instituição possa levar esse seu dossiê para o BNDES? Vamos lá. Bom, quando a gente fala do Exim pré-embarque, é basicamente a relação dos bens a serem exportados com os respectivos NCMs. Então, ali você precisa encaminhar para a instituição financeira uma relação dos bens que você vai exportar e também o NCM desses bens, tá bom? Você precisa apresentar todas as suas certidões negativas, que são exigidas pelo BNDES, isso é normal, tá bom? E o protocolo da RAIS do último ano, ou até mesmo o recibo da RAIS, tá? Isso tudo, pessoal, é uma exigência do BNDES, não é uma exigência da instituição financeira que está analisando, tá bom? E agora que você já sabe a documentação que você precisa encaminhar, é importante que você precisa definir com a instituição financeira os prazos e carências, tá bom? Para empresas que faturam até 300 milhões por ano, o BNDES tem um prazo de até 3 anos do seu BNDES Exim, com um prazo máximo de pagamento de 2 anos. Vamos lá, deixa eu te explicar como funciona isso, tá bom? Digamos que você optou por fazer um contrato de 3 anos e a instituição financeira aprovou isso. Então você vai ter um contrato de 3 anos e aí você quer pagamentos mensais. Porém, você não pode, por quê? O teu contrato tem 36 meses, 3 anos, e o máximo de pagamento que você pode ter dentro desse contrato
são 24, são 2 anos. Então, como funcionaria aqui? Você teria um contrato de 3 anos, sendo o primeiro ano com carência, e após o primeiro ano, você começa a pagar mensalmente as parcelas, tá? Então, entendam, o prazo máximo de um contrato, para empresas que faturam até 300 milhões por ano, o prazo máximo de um contrato é 3 anos. E o prazo máximo de pagamento são 2 anos. Então, se você opta por um contrato de 3 anos, você terá obrigatoriamente, no mínimo, 12 meses de carência. E aqui o prazo máximo de pagamento são 2 anos. Você pode colocar um único pagamento final. Então você pode fazer um contrato de 36 meses, ou seja, 3 anos, jogando 35 meses de carência, e ao final do teu contrato, no último mês, no 36º mês, você efetua toda a liquidação do teu contrato. Então, o BNDES ele limita o prazo de pagamento em 2 anos. Por quê? Ele entende que a empresa sempre precisa de alguns meses de carência para poder produzir, embarcar, exportar, ter a receita daquela exportação e começar a pagar o financiamento. O BNDES é um banco de fomentos, ele sempre pensa nisso. Então, aqui é o contrato de 3 anos e você pode ter até 2 anos para pagar, ou você pode decidir por pagar no último ano, ou pagar em uma única parcela, ou pagar em 2 parcelas. O máximo que você pode ter aqui são 2 anos de pagamento. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. E para empresas que faturam mais de 300 milhões? Para empresas que faturam mais de 300 milhões, o BNDES ele oferece um prazo de até 4 anos do contrato, com até 3 anos para efetuar o pagamento. E aqui é a mesma sistemática das empresas que faturam até 300, tá? O único ponto é que ele aumentou um ano aqui para empresas que faturam acima de 300 milhões. Então você tem um prazo de até 4 anos. Se você optar por 4 anos, obrigatoriamente você terá 12 meses de carência. E após isso você pode começar a efetuar o pagamento. Ou você pode optar por 4 anos com um único pagamento, jogando todo esse período de carência. E ao final do teu contrato, você efetua a liquidação total do contrato. É importante falar que sempre há pagamentos de juros trimestrais nos contratos de BNDES. Então, independente do prazo da tua carência ou da forma de amortização, você sempre terá pagamentos trimestrais de juros durante a carência. Agora que já ficou claro para vocês o que você precisa definir antes de contratar o BNDES Exim, então você precisa juntar toda a sua documentação, apresentar para a instituição financeira, precisa definir os prazos, conforme eu acabei de te falar. Com tudo isso definido, a instituição financeira leva esse processo para o BNDES. Depois que o BNDES aprovar, vocês terão 3 meses para efetuar a contratação desse BNDES Exim efetivamente. Entenda, não é porque você apresentou a documentação, porque a instituição financeira levou para o BNDES e ele aprovou, que já está contratado. Depois que o BNDES aprovar, há necessidade da contratação, ou seja, a emissão do contrato, a formalização e tudo mais, tá? E aqui é legal falar para vocês que depois que o BNDES aprovar esse teu pedido, após a aprovação dele, começa a contar o prazo de vigência do teu contrato. Então vamos lá, eu estou falando para vocês que depois que aprovar, você tem um prazo de até 3 meses para contratar com a instituição financeira. Efetivamente emitir o contrato, assinar, para que seja dado todo o trâmite, tá? Se você demorar 3 meses para solicitar, já se passaram 3 meses do teu contrato. Então, se você pediu um contrato de 1 ano e você demorou 3 meses para efetuar a contratação, o teu contrato efetivamente só terá 9 meses. E vamos falar, Patrick, mas eu optei por 36 meses. O teu contrato terá 33 meses, tá? Se o BNDES aprovar e você já seguir com a contratação logo na sequência, mantém praticamente o prazo original do teu contrato. Mas é muito importante vocês entenderem isso. O prazo que você determinou, se foi 1, 2 ou 3 anos ou 4 anos, ele começa a contar a partir do momento que o BNDES aprova. Então o BNDES aprovou hoje, a partir de amanhã começa a contar o prazo do teu contrato. Se o teu contrato é de 360 dias, a partir de amanhã, 359 dias. E assim sucessivamente. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Muita gente faz confusão nesse ponto. E é legal deixar isso claro para vocês. O BNDES aprovou, vocês contrataram com a instituição financeira, assinou o contrato.
registrou, se houver a necessidade do registro ou não, isso a instituição financeira vai te informar. Uma vez registrado, você devolve o contrato para a instituição financeira e ela solicita a liberação do recurso para o BNDES. Liberou o recurso, a instituição financeira acredita para vocês. E aí, segue-se todo o trâmite dos pagamentos trimestrais de juros durante a carência. Após esse período de carência, vocês começam a efetuar o pagamento de principal mais juros. E ao final do teu contrato, vocês têm a obrigação de apresentar para o BNDES a comprovação de que a mercadoria efetivamente foi exportada. De que forma que vocês confirmam isso? Ou de que forma que vocês comprovam isso? Através de uma Commercial Invoice, uma DUI, um BL, um AWB, um CRT. Então você precisa comprovar com uma Commercial Invoice, um DUI, que é o documento de exportação, e uma comprovação de que houve o embarque dessa mercadoria efetivamente. Se for marítimo, BL. Se for aéreo, AWB. Se for terrestre, CRT. Então você precisa juntar toda essa documentação, apresentar para a instituição financeira para que ela leve ao BNDES. Obrigatoriamente, para você liquidar a última parcela ou para você liquidar o teu contrato como um todo, você precisa apresentar essa documentação. E você não precisa apresentá-la só no final, não. Então, digamos que ali no sexto, no 10º, no 20º mês, você exportou. Você pode juntar toda essa documentação, apresentar para a instituição financeira para que ela leve ao BNDES. Com isso, você já fica livre dessa comprovação e segue só os pagamentos normais do teu contrato. Bom, eu falei um monte de teoria para vocês aqui, de prazos, de documentação que você precisa apresentar e tudo mais. E isso pode gerar um pouquinho de dúvida para vocês, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei tudo isso numa linha do tempo e vou apresentar agora para vocês. Vamos dar uma olhadinha? Bom, pessoal, aqui eu fiz para vocês um fluxo de contratação do BNDES Exim para embarque, tá bom? Então, levem sempre em consideração que isso aqui é o pré-embarque e nós teremos outros vídeos falando do pós-embarque. Então, aqui está a linha do tempo. No D0, a instituição financeira protocola a FRO, que é o pedido, basicamente, tá? Ela protocola isso junto ao BNDES. E para que ela possa protocolar isso, ela precisa das relações de bens que eu já falei para vocês. Então, vocês precisam passar as relações dos bens a serem exportados, com seus respectivos NCMs, todas as certidões negativas que são exigidas pelo BNDES e o protocolo da RAIS ou o recibo dela. Com tudo isso, a instituição financeira protocola o pedido lá no BNDES. E aí, a gente costuma falar que o BNDES tem até 30 dias para aprovar esse pedido. Não necessariamente ele demora 30 dias, tá bom? Mas normalmente antes de 30 dias a instituição financeira não questiona. E o BNDES tem sido bem rápido nas aprovações também. Bom, uma vez aprovado aqui a gente começa a contar o D0 do teu contrato. E aí a gente tem até 3 meses para fazer a contratação, ou seja, emitir efetivamente o contrato e protocolar o pedido de liberação, que é o PL, tá bom? Isso equivale a 3 meses. Então, a partir do momento que o BNDES aprova, começa-se a contar o prazo de vigência do contrato de vocês. Então, esses 3 meses está contando o prazo de vigência do contrato de vocês, tá bom? E o contrato de vocês vai lá até o mês X. Vai depender do prazo que vocês vão determinar. E aí, durante todo esse período aqui, então do D0 até o último dia de vigência do teu contrato, você tem o prazo para comprovar para o BNDES que efetivamente você exportou. De que forma você faz isso? Apresentando a documentação já falada. Então você precisa apresentar Commercial Invoice, você precisa apresentar DUI e a comprovação de embarque. Pessoal, é isso, tá? Então eu coloquei essa linha do tempo porque eu imagino que fica um pouco mais fácil para vocês entenderem como é feito toda a contratação. Ele não é um processo tão complexo, ele não é dos mais complexos do BNDES, mas ele não é tão simples. Então exige ali uma série de documentos, tem uma série de análises que o BNDES faz. Então é legal que vocês tenham uma instituição financeira apoiando vocês, tá bom? No nosso próximo vídeo eu quero trazer falando um pouquinho sobre o BNDES Exim pós-embarque. Ele exige um pouquinho mais de documentação, ele tem umas outras particularidades que eu quero falar para vocês. E a gente vai entrar agora numa série falando um pouquinho sobre os financiamentos de BNDES. Legal? Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Toda semana eu trago vídeo para vocês, falando sobre vários financiamentos, sobre várias dicas que eu posso dar para vocês. E se vocês tiverem dúvida, já sabe, deixem nos comentários, a gente está lá no Instagram, ou pode mandar um e-mail para a gente também. Combinado? Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau!